Graça e paz, irmãos. Graça e paz, os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 19. E vou ler também no Jó 42, capítulo 12. Jó capítulo 1, versículo de 13 até o 19. E depois vamos ler o versículo 12 do capítulo 42. Amém? Então diz o seguinte: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Agora o versículo 12 do capítulo 42. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos aprender do Senhor a tua palavra nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, o Jó, ele é um personagem muito interessante na Bíblia, né? Muito rico, né? Poderoso nos seus dias e temente, fiel a Deus, mais do que todos da sua época, da sua geração. E ele amava a Deus e Jó passou por uma experiência daquelas assim, terríveis, né? Perdeu tudo que tinha, perdeu tudo, mas não perdeu a fé no Senhor. Outros o sermão, né? Que o Anano colocou aí não, mas está aí, né? Na sala de espera de Deus. E Jó, a maior característica dele, né? Talvez as pessoas conheçam a paciência de Jó, né? Talvez vocês todos já ouviram falar, né? Mas é a paciência de Jó. Mas Jó soube esperar, né? Às vezes é uma agonia esperar e a maioria das pessoas não querem esperar e esperar em Deus, quer resolver do seu próprio jeito e acaba dando errado. Depois é lógico, né? Vai lá e fala assim, mas Deus vai refazer, Deus vai restabelecer, Deus até pode. Mas talvez tivesse esperado o jeito certo, a hora certa, da forma correta de Deus, seria mais acertado, né? Eu, por exemplo, já fiquei muito tempo na sala de espera, né? Ainda mais de hospital, né? Graças a Deus não sou eu doente, né? Espero que não seja aí por um bom tempo. Mas assim, numa sala de espera de hospital, você vê, né, de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, de todos os tipos, né? Eu que já passei praticamente todos os hospitais por aí, em todas as circunstâncias, né? Aprendendo e observando as pessoas ali esperando. E tem uma coisa que não adianta estressar, é na espera ali de hospital. Ali em Jaraguá, então, né? No hospital público, né? Estadual, não adianta a pessoa estressar. Ali é um serviço público, né? Infelizmente, né, dentro do contexto, nós não vamos generalizar todo o serviço público, mas sabemos, claro, todo mundo sabe, né? Em todos os segmentos,
quando se paga, você tem um atendimento melhor, né? Por isso você está pagando por um atendimento melhor, né? Ainda que a gente paga também, né? O público, né? Não é de graça, né? Se os seus impostos estão lá, né? Mas esse é outro assunto, né? Mas em tese, entre aspas, seria sem pagar, né? E aí sempre é mais difícil um pouco. Mas voltando aqui, né? Jó perdeu tudo. Ele só não perdeu é, a sua fé em Deus, a sua esperança em Deus. Ele não perdeu a vontade de servir a Deus, ainda que de vez em quando ele começou a dar uma reclamada. As influências ao redor dele, seus amigos carnais ali, quase que desestruturou ele. Vamos falar, o estresse que ele estava causando nele estava causando mais mal do que bem, né? Não estava consolando, estava julgando. A própria esposa pediu ele para amaldiçoar a Deus, mas ele estava lá firme, crendo no Senhor, não amaldiçoou Deus. Então, Jó, ele se encontrou, ele mesmo. Olha que a Bíblia o descreve como um homem temente, fiel a Deus mais do que todos os outros. E lá no final do livro de Jó, lá para o capítulo 42, que ele vai declarar que agora sim ele conhece Deus. Para ver tanto que Jó cresceu como pessoa, como servo de Deus, como filho de Deus, no momento que ele estava esperando, confiando em Deus. E imagina nós, né? Tanto que temos que crescer. Se Jó era muito mais do que nós em fé, em retidão, em temência a Deus, ainda mais nós somos mais fortes. Temos muito que crescer. Esperar, confiar no Senhor, observar as influências ao nosso redor, sem perder a esperança, sem perder a questão que Deus vai falar, né? Nós queremos que Deus resolva tudo rápido, né? Nós estamos na era do Wi-Fi 6, né? Tecnologia, eu não sei o quê, tudo tem que ser para ontem, né? Para hoje já demora, né? A gente vai ligar qualquer um aparelho aí, né? O celular, notebook, o que for aí. Demorou um pouquinho, você já está estressado, né? Que não tem tempo. Se nós não tem tempo para esperar uma mensagem enquanto o outro está digitando, né? Se você esperar eu digitar, vai demorar. Eu digito devagar, digito correto, não digito assim igual o povo escreve assim de qualquer jeito, né? Eu vou digitar, digito. Se não tiver com pressa, não espera eu digitar, né? Às vezes manda áudio, né? Mas não, nem sempre, né? Mas nós estressamos com isso. Quanto mais esperar Deus fazer a vontade, quanto mais você tivesse no lugar de Jó, ali com o corpo todo cheio de ferida, estava fedendo, estava apodrecendo a carne, ali excluído do meio da sociedade, que tinha um local lá, que você não podia ficar dentro da cidade, na cinza lá, se raspando com um caco, um pedaço de pedra. Você acha que é interessante ficar numa situação dessa? E nós, numa situação muito melhor do que a de Jó, nós já blasfemamos contra Deus. Nós não esperamos, não temos a condição de estar sentado ali ou fazendo alguma coisa, mas esperando. Por quê? Porque a espera, estar nessa condição, estar na espera, é muito difícil. A dificuldade é muito grande. É difícil esperar. Nós todos queremos que Deus nos dê paciência, né? Ah, a gente vai, Deus dá paciência. Aí Deus vai dar oportunidade. Aí é daquelas coisas que a gente aprende quando a gente chega na igreja, né? Não pede paciência, né? Porque Deus vai dar a oportunidade de você ter paciência e você não quer ter paciência. Você não quer esperar. Então aí já ensina logo, né? Acho que deve que as professoras de criança, de junior já aprendem, né? A orar. Pede sabedoria, né? Para quando chegar esses momentos, a gente ter sabedoria. Mas a sabedoria ainda é muito mais difícil. Se não ter paciência, né, já seria algo mais fácil, nós não conseguimos, mas nós precisamos ter paciência. Esperar. É lindo demais, maravilhoso. Falar, Deus, me dá paciência de Jó. Mas eu não tenho, não quero, né? Não é o que eu quero. E ter a paciência agora, nesses dias tão corridos, não é tão simples assim. Mas nós precisamos. Ah, dói, dói. Eu tenho problemas reais, todo mundo passa por problemas reais, difíceis. Querer que seja resolvido quanto antes, todo mundo quer. Ninguém quer estar numa situação difícil.
Mas se é nessas situações difíceis que Deus vai falar, se é nesses momentos mais de dores, é quando Deus vai falar. No improvável é que Deus vai agir. Até porque se fosse fácil, fosse tudo, né, matemático, né, nós mesmos ir lá e resolvia. Deus deu muita inteligência para o homem, mas chega um ponto que o homem não resolve. Por mais que esperneia, por mais que já tenha conhecimento, mas não vai resolver. E é só Deus que vai resolver. E isso se resolve ali com Deus, no tempo de Deus. Se ele quiser fazer para agora, mais rápido, qualquer tecnologia, ele faz. Mas se ele quiser que você espera um dia, 5 dias, um ano, 10 anos, você vai precisar esperar para ouvir Deus te falar. Então, qual é o tempo? Não sei, né? Qual o seu problema? Você sabe, Deus também sabe. O que você não pode é ver o que está acontecendo e perder a sua fé, perder a sua esperança. Crer em Deus está, crer que Deus está trabalhando. Esse é o fundamento, né, da fé. Há coisas que nós não vemos, mas cremos que Deus faz. Ninguém vê a mão de Deus agindo, né, a não ser que ele se revele, né? Por poucas vezes ele permitiu alguém ver ele trabalhando, né, o poder de Deus agindo. Mas há um conceito, né, algo assim, de a gente sentir e ter a certeza de que Deus está agindo em nós, essa certeza no coração. Isso é a fé. Não sei de que forma, que dia, quando, mas eu creio que Deus está no controle, está agindo. Sei que falar é fácil. Todo mundo que tem uma condição intelectual, sabe articular, estudou um pouco, dá conta de chegar aqui e falar palavras até mais bonitas do que as minhas. Mas a hora que você está lá, aí é a hora de exercer a fé, de exercer aquilo que nós estamos falando, de ser parecido um pouco com Jó. E acredito que todos nós, né, diferentemente ou indiferente de qualquer o nível, o grau, mas todos já passaram por alguma dificuldade, né? E você já puxa a memória agora, qual ou está passando agora, né? As dificuldades. Então é a hora ou é hora de entender, né? E geralmente nós não entendemos tudo que Deus faz, tudo que está acontecendo à nossa volta. Então a espera se torna angustiante às vezes, mas isso não significa necessariamente que o mundo espiritual não está vendo, que Deus não está a nosso favor. É terrível a gente ficar naquela agonia, naquela espera, sem poder fazer nada. Quando a gente fala assim, estou de mãos atadas, eu queria ir lá e fazer e resolver, mas não posso. Muitas vezes não sei se dentro da minha vaidade ou dentro da sinceridade, eu gostaria de chegar lá e orar e ver Deus fazendo aquilo acontecer e resolver a situação e a pessoa ir embora feliz, mas infelizmente nem sempre é assim. Talvez falta de fé, falta de crer de verdade, sem segundas intenções, sem maldade no coração, ou não é plano de Deus para aquilo naquele momento. Ou seja, algumas vezes nós não teremos a resposta. Mas o que Deus nos chama é crer como Jó, ficar lá pacientemente, às vezes trazendo uma discussão com Deus, conversando com Deus, questionando, querendo entender a situação. Isso é válido, sim. Jó era temente, era obediente a Deus, mas ele não era perfeito. Ele questionou Deus, sim, em alguns momentos, falou bastante, né, se expôs, né, reclamou, mas com um porém. Ele não blasfemou contra Deus, né? Ele não culpou Deus em momento algum. A vontade dele era de entender o porquê. E às vezes nós precisamos perguntar por quê, o para quê que está acontecendo, em que eu vou crescer, como que eu vou entender a vontade de Deus. Nós só queremos que resolve, mas nós não queremos entender os porquês, ou os para quês, né, se que existe, né? Assim, assassino português aí também, né? O para que está acontecendo, o que que vai mudar na minha vida, em que eu vou melhorar diante de Deus.
E a minha vontade de ir lá resolver é o que atrapalha, porque a autossuficiência é inimiga de Deus. Se eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus. Eu vou lá e resolvo. Eu faço do meu jeito, meto o pé e dou a quem doer, eu vou lá e faço. Depois a gente vê como é que fica. Mas não é. Jó estava na situação que ele não dava conta de resolver. Lembrando que a lepra naqueles dias era incurável, não tinha solução. Tinha que esperar e resolver, ou se Deus agisse e mudasse. E Deus agiu, ele foi curado. Jó, em momento algum, ele quis resolver por ele mesmo. Então, isso nos dá hoje também o direito de resolver. Não estou dizendo que são aquelas coisas além da nossa capacidade. Porque também não vale para aquelas coisas que nós damos conta, nós ficamos aí parados, sentados, esperando tudo acontecer. Não, tem coisas que nós devemos ir lá e agir e fazer e confiando que Deus nos ajuda a resolver. Então, quando nós estamos esperando, às vezes o tempo se torna prolongado. E devemos lembrar que Deus nunca está atrasado. Deus nunca atrasa. Os planos de Deus nunca estão atrasados. Às vezes ele fala assim, Deus, mas você não está vendo, né? Ele está passando e está difícil, né? O Senhor não vai agir, não vai fazer. E às vezes até usamos o termo, se Deus não fizer, vai ficar sem fazer, mas não é uma confiança, é uma cobrança, né? Eu mesmo muitas vezes, assim, agora é só Deus, mas se Deus não fizer, também vai ficar sem fazer. É mais uma cobrança, soa como mais uma cobrança do que uma esperança, do que uma fé, uma certeza em Deus. Não, tem coisas que somente Deus vai fazer, e é no tempo dele. Agora, o tempo dele, muitas vezes, para nós, limitados, pecadores, sim, é difícil de compreender, mas é o tempo dele. E o tempo dele é que é o tempo certo, que sabe todas as coisas. E esse esperar também não é confortável, né? Mais uma vez, sempre que eu lembro isso, a sala de espera, lembro ali de sala de espera de hospital. Ainda que hoje, né, tem modernizado, né? Vai nas clínicas aí, né? É, tudo, né, com almofada, poltrona mais tranquila, bem melhor. Eu conheço pelo menos umas três aqui em Goiânia que é bem confortável, né? Você senta lá, bem de boa, mas vai numa pública, né? Senta lá, o outro senta de cada um arranco, você faz barulho, e levanta, dá outro arranco, né? E aí é o prazo de um levantar, o outro já sentou e já senta quase em cima, e é desse jeito. Então não é confortável esperar. Porque quem espera tem pressa. Quem espera quer que as coisas aconteçam. E Jó estava num lugar desconfortável. Jó estava num lugar muito mais desconfortável que uma sala de espera aí, como eu citei aí, de clínicas e de hospitais. Não tinha nenhuma cadeira daquela barulhenta, daquela de alumínio, daquelas rachadas que de vez em quando dá uma beliscada na perna do cidadão. Nem isso tinha. Era no pó mesmo, sentado lá na poeira, no meio das pedras, no relento, no frio, no calor. Não tinha um lugar. Mas Jó estava lá, pacientemente, esperando a vontade de Deus, falando com Deus, crendo, crendo que Deus ia agir na sua vida. Então a sala de espera é muitas vezes o lugar de preocupação, de ansiedade, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas é um lugar que nós precisamos ter convicção do agir de Deus. Ter a convicção, não importando da forma que Deus faz, não importando, né, quando que Deus das dificuldades que eu vou enfrentar, mas crendo que Deus é capaz, que Ele é poderoso para fazer. E aí a Bíblia também nos traz algumas instruções de como agir. Traz as dificuldades, mas traz algumas instruções. Deus deu instrução para nós, para que nós possamos. Em Jó mesmo, né, do capítulo 3, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. O nível de confiança, né? Que é confiar no comando, né? Deus sempre falou para Jó que eu estou no controle. É eu que estou no controle. Eu comando as ações. Mas Jó então tinha essa certeza. Ainda que eu possa morrer, mas nele esperarei. Não vou esperar em mais ninguém, vou esperar em Deus.
confiar que ele vai agir. E o próprio Jó também, né, aí no capítulo 42, verso 2, diz o seguinte: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Você crê, e agora eu gosto daquelas perguntas, você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Sim ou não? Sim? Então confia, nenhum dos propósitos dele pode ser impedido. Por que que eu vou atropelar? Por que que eu vou querer fazer de forma diferente, se o propósito é de Deus? Deus tem um propósito nas nossas vidas. As circunstâncias são adversas, Deus tem um propósito. As circunstâncias são favoráveis, Deus tem um propósito. A não ser que ele não tenha um propósito. A não ser que você não crê no propósito de Deus. Mas então ele nos dá essas instruções. Né? E ainda Jó, né? Vou trazer muitos versículos hoje, Jó 41, 33. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar. Não existe nada que se possa comparar. Medicina, tecnologia, todos os avanços que nós experimentamos, nada se compara a Deus. Nada se compara ao poder de Deus nas nossas vidas. Ah, eu choro, eu tristeço, eu quase apelo, mas nada se compara a Deus. Às vezes, né, quando está muito difícil, torna até um pouco vago isso, né? Porque nos falta essa confiança. E Salmos também, 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E esse socorro está disponível a todo momento, 24 horas por dia, né? 365 dias no ano. O socorro de Deus ele é presente, está ao nosso dispor. Mas agora o problema é, eu vou até esse Deus, eu me refugio nessa fortaleza que é Deus, que o salmista nos diz, ou eu só vou lá de vez em quando? Ah, o sol está muito quente, agora eu vou, né, por um abrigo de Deus, está na sombra das asas, né, do onipotente, como a gente gosta de falar, mas deu uma refrescada, já cai fora, né? Tá chovendo, vou buscar um abrigo. Passou a chuva, né? Ou seja, minha analogia, passou as dificuldades, não preciso mais de Deus. E Deus não quer pessoas assim. Não se engane. É lógico, ele socorre nos momentos difíceis, sim. Mas ele não é um Deus de relacionamento barato, não um Deus de relacionamento só na minha necessidade. Deus é um Deus de relacionamento a todo momento. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Por isso nós precisamos ficar perto de Deus. Jó, em meio à sua dificuldade, ele não estava longe de Deus. Ele estava ali perto, né? Conversando com Deus, questionando, dando um ralo nos seus amigos ali, nos seus amigos ingratos ali, acusadores. Estava uma discussão ali acirrada, foi acusado várias vezes, mas ele estava perto de Deus. Ele jamais se afastou de Deus. Tanto que quando ele entendeu todo o processo, lá no versículo 42, no capítulo 42, versículo 5, ele diz o seguinte: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. E nós, né, infelizmente, temos uma visão limitada. Nós só conseguimos ver de perto. Então, para nós vermos o agir, o mover de Deus, nós precisamos estar perto de Deus. Essa é a instrução de Deus. Seja sempre perto de mim. Seja sempre perto de Deus e Ele vai agir em seu favor. Não abandone a sala de espera de Deus. Não abandone as probabilidades que Deus tem para você, os propósitos de Deus. Porque nós somos mestres em fazer planos, propósitos, né, no início de ano. Então, beleza, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, esse ano eu vou economizar não sei que tanto, esse ano eu vou fazer tal curso, esse ano, né? Nós fazemos vários planos, né? Quando chega na metade do ano, nós nem lembramos mais quais foram os planos, os projetos que nós fizemos. Ah, esse ano eu vou me consagrar a Deus. Ah, eu vou desenvolver, desempenhar com afinco o meu ministério. Na primeira oportunidade, o ministério que eu achava que eu tinha, eu já joguei para lá e dei tchau para Deus. Estou longe de Deus. Não é assim que funciona. Não abandone os projetos de Deus na sua vida. Isso assim se faz para se firmar
as instruções de Deus, é orar. Acabamos de cantar essa canção aí, que é muito acertada, a letra dela, que orar faz bem à alma, é privilégio. Então é privilégio ouvir a voz de Deus, ser instruído por Deus, e é orando que a gente reflete sobre o que está acontecendo, é orando que a gente ouve a voz de Deus. Eu costumo dizer sempre que falar, né? Falar é muito fácil, né? Todo mundo nós conseguimos falar para Deus. Mas na oração, não é só eu falar para Deus. O principal é ouvir o que Deus está falando. Então ore, reflete, faz uma reflexão séria com Deus, faça uma correção na vida, dedique a ouvir a voz de Deus. E isso, ao ouvir Deus, é estando perto dele, é estando próximo de Deus. E a principal das instruções é: seja paciente, espere, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Aquietai, saber que eu sou Deus. Deus falando, Salmo 46, aquietai e saber que eu sou Deus. Então Deus não age em meio a tumulto, a meio a barulho, a meio a movimentos. Não é esse o estilo de Deus. Lembra lá de Elias, quando ele estava lá na caverna, veio um vento tempestuoso, veio tempestade, veio tanta coisa, e nada de Deus falar. Aí veio aquela brisa mansa, suave, e Deus falou com Elias. Então nós queremos criar um rebuliço, um barulho todo, e não vira nada. E quando nós nos acalmamos, nos aquietamos, Deus vai falar ao nosso coração, e nós seremos compreendidos, e nós teremos a resposta de Deus. Nós queremos fazer alguma coisa, sim, Deus pode preparar algo para nós fazermos. Sim, Ele pode fazer. Mas espere em Deus, faça algo especial para você mesmo. Espera, confie em Deus. E aí sim nós veremos as descobertas que nós temos nessa sala de espera com Deus. Nós primeiro vamos lá observar as dificuldades de esperar, é muito difícil. Vamos pegar as instruções para facilitar esse processo, e aí nós vamos descobrir como funciona o processo de Deus. E Jó descobriu. Jó passou por todas aquelas dificuldades, passou por tudo, era considerado um homem, né, um conselheiro, até os mais velhos do que ele, e a cultura judaica era os mais jovens e pegar conselho com os mais velhos, com os anciãos, mas aí era um caso que até os mais velhos pediam conselho. E Jó passou por tudo isso, e Jó descobriu uma nova perspectiva. Jó, que já era um sábio, conhecedor, temente a Deus, mas Jó viveu essa nova perspectiva de conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas agora de ver, de ouvir Deus realmente como ele era. E essa nova perspectiva passou pelo seguinte: sucedeu, pois, que acabado o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, né? Foi quando Deus disse aquelas palavras e ele pôde compreender, né? Deus deu a Jó uma nova perspectiva. Eu nunca teria tido essa perspectiva, essa nova visão, esse novo entendimento, se ele tivesse abandonado a sala de espera. Se Jó tivesse desistido, tivesse blasfemado, tivesse chapado o pé em tudo, falasse: eu não quero saber mais disso, não quero saber mais desse Deus que só promete e não cumpre, desse Deus que me abandonou. Se ele tivesse falado isso, não tivesse esperado pacientemente, ele não tinha essa nova perspectiva de vida. Falasse: tudo aquilo que eu imaginava que eu sabia era nada dentro do novo conhecimento que eu tenho agora. E uma nova provisão, né? Lá quando você vê lá, Jó 42, versículo 10. E o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. E Jó pôde perceber isso, essa nova provisão de Deus. Deus dobrando, dando em dobro tudo aquilo que ele tinha, porque ele esperou, porque ele confiou em Deus. Ele não abriu mão de confiar em Deus.
Então Deus ele faz tudo isso para mostrar quem Ele é, que Ele que nos supre de todas as necessidades que nós temos. E Jó também, dentro dessa nova descoberta, ele descobriu uma nova proximidade. Ele se tornou mais próximo de Deus. Talvez assim a Bíblia não deixa bem claro, mas dá para a gente compreender que Jó sabia, né? Jó mesmo disse, né, que ele sabia quem era Deus. Já havia ouvido quem era Deus e ele cria em Deus, ele confiava em Deus. Mas agora nessa nova proximidade, mas ele fala, mas agora te veem os meus olhos. Mas agora eu tenho certeza, agora com mais clareza, eu sei quem é Deus. Então essa é uma parte para nós refletirmos dentro dessas descobertas. E eu poderia perguntar, cada um de vocês já descobriram verdadeiramente quem é Deus? Ou ainda está naquele lá no início de Jó, só de ouvir falar? Só de ouvir falar que Deus pode, que Deus é poderoso para fazer? Ou já experimentou algo de perto, Deus fazendo? Ou nas perspectivas, lá nas dificuldades, você não esperou Deus fazer, desistiu do processo. Talvez não tenha desistido de Deus, mas só do processo. Não desista. As dificuldades na sala de espera levou Jó aos pés de Deus. Talvez as suas dificuldades que você tem vivido é Deus te trazendo até os pés dele. Aos pés da cruz de Jesus Cristo é que nós aprendemos quem é Jesus Cristo, o tamanho de Jesus Cristo, a grandeza, a soberania de Jesus Cristo, nós só aprendemos aos pés dele na cruz. Se você ainda não chegou aos pés da cruz de Jesus Cristo, você ainda não compreendeu a grandeza do amor de Deus demonstrado ali na cruz do Calvário. Deus, em tudo isso, mas Deus não deixou Jó ali na sala de espera, abandonado, não deixou por todo o tempo. Deus foi lá, o tirou, o curou e mudou a sua perspectiva. Então, se você está na sala de espera de Deus, continue crendo nele, fique perto dele, porque ele vai agir. Ou seja, use a sua paciência, que às vezes nós pedimos, e se prepara para as descobertas maravilhosas que Deus tem na nossa vida. Foi assim com Jó e é assim conosco. Talvez a diferença é que nós não temos a mesma paciência que Jó teve de esperar. Esperar todo o processo, mas o processo ser completo, não pelas metades. Deus não é um Deus de metades, é um Deus por completo. E Ele age em nossas vidas, transforma. Como eu disse lá no início, talvez até nós pensamos que demora, e às vezes demora mesmo. O processo é dolorido? É. Não tem nada a ver com Bíblia, mas Freud já dizia, só a dor é memorável. Mas muitas vezes na vida cristã, só a dor traz até os pés da cruz, até o pé da cruz. Aí vem aquele velho jargão, se não vem pelo amor, vem pela dor. Talvez é na dor que Deus está trazendo cada um de nós. Não que Jó já não conhecesse Deus, Jó já não tinha vindo até Deus, mas foi na dor que os olhos dele se abriram e viram a Deus. Talvez seja noite, seja dia, seja o restante de nossas vidas, que nós confiarmos, esperarmos ainda mais no Senhor, até que nós compreendamos como Jó compreendeu. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos dê sabedoria, mas nos dê paciência também de entender o processo, ó Pai. Assim como Jó, de esperar no Senhor, de crer, às vezes, ó Pai, de argumentar, de querer entender, ó Pai, mas no final do processo, ó Pai, nós podemos olhar para o Senhor e falar assim, agora os meus olhos te veem. Agora eu entendi o processo, Senhor, te vejo e sei verdadeiramente que o Senhor é poderoso. Que seja, ó Pai, agora neste tempo, ó Pai, que possamos, ó Pai, confiar, esperar e saber que o Senhor é Deus. O único verdadeiro Deus, aquele que não, jamais nos abandona, ó Pai. E que tem nos dado cada dia a certeza, ó Pai, da vida do seu Filho amado, ó Pai.
para nos buscar e morar eternamente junto com o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua sala de espera, Pai. Que possamos aprender nela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te damos graças, ó Deus, te honramos, glorificamos a Ti.